ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia. Obrigado a você que segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou com o Jornal Gente? Amanhã tem mais, a partir das 8 horas da manhã, depois do Primeira Hora aqui na RB e também na tela da Band News TV. A partir de agora, você é meu convidado, você é minha convidada para saber o que de mais importante acontece pertinho da gente. O Manhã Bandeirantes destaca o que de mais relevante acontece na região metropolitana de Campinas, no interior paulista, no nosso estado e com equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para você não perder nada de importante. Nesta segunda-feira, primeiro dia útil do 6º mês do ano. Junho começou oficialmente ontem, mas é hoje, dia 2, que a gente começa a perceber que já estamos praticamente na metade do ano. 6º mês, para muitos o mais querido. Para quem gosta de uma quermesse, para quem é chegado no arraiá, numa festa junina, um dos meses mais aguardados do ano. Para quem gosta do frio também. Agora, não é o caso do corpo que às vezes sente a diferença de temperatura, virada brusca. E por isso, quero agradecer ao nosso querido Edson Souza, que esteve aqui na última sexta-feira, na nossa ausência. Obrigado às mensagens, obrigado à preocupação. Tá tudo bem. Vamos seguir com as informações que marcam este início de semana em FM 85.7 e pelas plataformas digitais, como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu sou Heitor Fredo e comigo nos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, os trabalhos técnicos são de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Falei do nosso canal do YouTube, um dos meios de comunicação de quem está nos acompanhando para fazer parte também do nosso Manhã Bandeirantes. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você já for inscrito, deixe agora a sua mensagem, o seu oi, o seu bom dia. Se você ainda não for inscrito, é muito simples. Tá com a conta logada do Google no YouTube? Só apertar o inscrever. Ali você pode deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar e receber em tempo real a notificação da programação ao vivo dos estúdios da RB. Você pode mandar também a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio pelo 19 97102 1493. 97102 1493. Uma segunda-feira que já começa com problemas ao motorista que trafega pela nossa região. A rodovia Dom Pedro I teve a liberação da faixa agora há pouco, depois de um caminhão pegar fogo no trecho que passa pela cidade de Valinhos. Rodovia chegou a ser interditada no quilômetro 119, na pista sentido Jacareí. Um incêndio em um caminhão, o motorista não se feriu, conseguiu descer a tempo, ninguém que passava pelo local também foi atingido pelas chamas, mas a cena assustou, impressionou e a cautela da concessionária era necessária para que não tivéssemos feridos nesse incidente. A faixa da esquerda foi liberada por volta de 8h30 da manhã, mais ou menos. E na pista sentido Jacareí ainda havia interdição por conta do incêndio. Agora, informação de momento, as faixas foram todas liberadas. Trânsito volta a fluir normalmente pelo trecho. Congestionamento chegou a ser de 7 quilômetros. Ainda há um reflexo para conseguir desafogar todos esses veículos que passavam pela Dom Pedro quando o bloqueio foi necessário. Mas está fluindo e em questão de instantes a concessionária já acredita que o trânsito seja normalizado por lá. Precisar passar agora pela rodovia Dom Pedro,
pode seguir viagem porque a pista está liberada e muito provavelmente já vai estar desafogada quando você passar por Valinhos. Já na madrugada, outros acidentes foram registrados e um deles foi o que mais chamou a atenção. Ontem à noite, rodovia Santos Dumont, um jovem de 26 anos que estava na motocicleta morreu depois de uma colisão contra uma charrete. Isso aconteceu na região do Distrito Industrial, mais precisamente na rua César Fernandes Borges Soares. Ali fica muito próximo ao Aeroporto Internacional de Viracopos. O motociclista estava na direção correta quando atingiu a traseira da charrete. Ele foi socorrido pelo SAMU, chegou a dar entrada no Hospital de Clínicas da Unicamp, mas a equipe médica constatou que ele já chegou sem vida, infelizmente. Ele não estava sozinho, havia uma pessoa também na garupa que foi socorrida, levada ao pronto-socorro do Hospital Mário Gatti, onde continua sob atendimento médico, mas a informação que a gente tem é de que já estaria fora de perigo. A concessionária da rodovia Santos Dumont, juntamente com a Polícia Militar Rodoviária, colocaram informações no boletim de ocorrência e a notícia de que assim que a moto bate atrás da charrete, todas as pessoas caíram, quem estava na charrete, quem estava na motocicleta, e 3 viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o local. O homem que estava na charrete foi embora antes mesmo da chegada da ambulância. Ficaram, portanto, as 2 vítimas da motocicleta. Não havia confirmação se o animal ficou ferido ou não, porque o dono da charrete foi embora. E há uma lei em Campinas desde 2007 que proíbe que charretes ou outros veículos com tração animal passem por ruas asfaltadas da cidade. Você sabia dessa lei? Você sabia dessa regra? Ela já vem, portanto, há mais de 10 anos. Então não há dúvida de que a charrete estava num local proibido para esse tipo de veículo, somente autorizado em ruas e estradas de terra na cidade de Campinas. Nossos sentimentos à família da vítima, nossa torcida pela recuperação, e a busca agora por informações passa tanto por testemunhas quanto também pela busca de câmeras de monitoramento que tenham identificado algo que possa ajudar a polícia a saber quem estava de maneira irregular com essa charrete em Campinas. Normalmente não é muito longe de onde foi o local do acidente, não. Não acho que seja alguém de um bairro muito distante, de outra região da cidade. Normal é que seja alguém dali mesmo, daquela mesma área, do mesmo ponto onde essa fatalidade foi registrada. Às 10h08, para o motorista que segue pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, neste momento encontra lentidão quem vai à capital paulista em alguns trechos da rodovia Anhanguera. Um deles, por exemplo, ali pouco à frente do Jardim Ipauçurama, na pista sentido São Paulo, motorista no trecho que passa por Campinas, próximo ao Campos Elíseos, enfrenta a lentidão neste momento por excesso de veículos. Seguindo viagem na rodovia dos Bandeirantes, o motorista vai enfrentar lentidão também na chegada a São Paulo, mas a Bandeirantes está fluindo um pouco melhor do que a rodovia Anhanguera na manhã desta segunda-feira. Já para quem está pela região central de Campinas, atenção a uma obra que interdita uma rua importante neste momento. Quem for passar pela Doutor Quirino deve ficar atenta a um bloqueio que começou às 8h30 da manhã e vai seguir até às 3h da tarde. O fechamento é próximo ao número 1571. Para ficar mais fácil de se localizar, é entre a Barreto Leme e a Benjamin Constant. Esse trecho da Doutor Quirino, entre a Barreto Leme e a Benjamin Constant, recebe hoje uma obra da Sanasa de reparo da rede de esgoto. Um desvio está programado e sinalizado pela rua Barreto Leme, pela própria Barreto Leme, e pelas avenidas Júlio de Mesquita e Benjamin Constant. Equipes da INDEC estão no local, não há impacto sobre linhas do transporte coletivo, não há nenhuma mudança em ponto, nenhuma mudança no itinerário dos ônibus, mas a INDEC orienta que para evitar a lentidão, o motorista
evite circular pela região, já utilize o trecho de desvio antes de chegar a esse bloqueio, reforçando Doutor Quirino, bloqueada entre a Barreto Leme e a Benjamin Constant, no centro da cidade. 10 horas da manhã e 11 minutos. Você sabe que no sábado, esse final de semana como um todo, foi comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. A repórter Graziele Geronde preparou um material especial, conversou com o Dr. Francisco Neto, médico cardiologista, para nós entendermos o momento em que vive a saúde em função do vício pelo cigarro e por outros dispositivos eletrônicos. Há uma tendência de queda no número de fumantes, mas isso não significa que novas gerações não estejam sendo introduzidas ao tabaco de maneiras alternativas. A Graziele Geronde explica isso para você na reportagem do Manhã Bandeirantes. A Maria Eduarda começou a fumar aos 17 anos por influência dos amigos. Hoje, aos 20 anos, ela tomou uma decisão importante para a vida: parar com o vício. Os efeitos que o cigarro estava provocando foram os motivos para ela deixar de fumar. Meu condicionamento físico piorou, assim. Um dos motivos até, para eu parar de fumar foi porque eu não conseguia andar um período de tempo que eu já estava muito fadigada, muito cansada. O dia 31 de maio foi instituído pela Organização Mundial da Saúde como Dia Mundial Sem Tabaco. E não é para menos. Só no ano passado, o tabagismo foi responsável pela morte de 164 mil pessoas. O cigarro comum e os eletrônicos causam prejuízos para o organismo. As doenças cardíacas estão entre as principais consequências que levam à morte. Por mais que a gente tenha visto uma diminuição do consumo do cigarro convencional ao longo dos anos, que é excelente, a indústria tem artifícios. Então hoje a gente sabe que os cigarros têm sabores, tem os vapes que vieram aí. Não tem uma opção saudável ou segura ao cigarro. Por isso é importante dar o primeiro passo. Os benefícios para quem decide parar de fumar não demoram a chegar. Com apenas 24 horas sem colocar um cigarro na boca, o risco de infarto já diminui e a situação só melhora com o tempo. No primeiro ano, a gente pode dizer que esse risco de infarto, AVC, ele cai já pela metade. Em 5 anos, a gente já pode equiparar esses pacientes que pararam de fumar, o seu risco, às pessoas que nunca fumaram. Às 10 horas e 13 minutos, nos últimos dias, a nossa região recebeu algumas autoridades, ministro, governador e o time de jornalismo do Grupo Bandeirantes acompanhou algumas dessas visitas. A repórter Cassiane Alves esteve em Santa Bárbara do Oeste, onde o governador do estado, Tarcísio de Freitas, entregou mais um conjunto habitacional de casas populares por meio do programa Casa Paulista. 186 moradias entregues numa parceria entre o CDHU e a Prefeitura da cidade. A Cassiane Alves vai falar um pouco para a gente a respeito do motivo da visita, claro, mas também do projeto habitacional como um todo para o governo do estado, anunciado também pelo governador aqui na região. 186 famílias foram beneficiadas nesta primeira etapa da entrega de moradia do residencial Araçari, em Santa Bárbara do Oeste. Receber a chave da casa própria é a realização de um sonho e um momento muito esperado pelas famílias. É uma realização de um sonho, né? Das 186 famílias contempladas, 176 foram selecionadas por meio de um sorteio que aconteceu em setembro do ano passado. Outras 10 famílias são de áreas de risco e foram indicadas pela Prefeitura. O evento contou com a presença do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que destacou a importância da entrega de habitação na cidade. O estado de São Paulo tem um déficit importante, um déficit de mais de 1 milhão de residências. Então, perenizar essa política pública, né? Então, a gente está investindo 3 vezes e meia, 4 vezes o que a gente investia para justamente procurar atenuar o déficit. Ao todo, o empreendimento terá 372 apartamentos com investimento total de 81 milhões e 800 mil. As unidades têm áreas úteis entre 47 e 50 metros quadrados, 2 dormitórios e varanda.
O financiamento dos imóveis segue as diretrizes da política habitacional do Estado de São Paulo, com taxa de juros zero para famílias com renda mensal de até 5 salários mínimos. Em Santa Bárbara do Oeste, 94% das famílias contempladas se enquadram nessa faixa de renda. A menor parcela mensal é de R$ 303,60. A gente esperou um processo de quase um ano para estar nesse momento agora e a gente está só ansiosa e muito feliz e grato por tudo, né? É a segunda visita recente do governador Tarcísio de Freitas à região com projetos de casas populares. Nós acompanhamos na semana anterior a entrega de um conjunto habitacional na cidade de Piracicaba. Aquele, parceria com Minha Casa Minha Vida, esse, parceria do CDHU com as prefeituras. Vale chamar a atenção do comportamento dos políticos nas vésperas de eleição para a gente entender o tom do que será a campanha do ano que vem. Não tem um evento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em que ele não fale sobre os números do Minha Casa Minha Vida. E o governador Tarcísio de Freitas, que nos primeiros anos de mandato, nessa gestão à frente do governo do estado, priorizou obras principalmente de infraestrutura e de mobilidade urbana, como os trens intercidades, agora se volta também para os conjuntos habitacionais. Seja para se candidatar à reeleição como governador de São Paulo, seja para ter uma garantia de que, sendo ele candidato a presidente da República, ele joga em casa com os votos paulistas. Isso para dizer que a habitação, pode escrever, vai ser um dos temas centrais das eleições 2026. Vai ser um dos principais assuntos, caso seja o carro-chefe do presidente Lula candidato à reeleição, o governador Tarcísio também vai ter carta para trucar. Vai ter o que jogar na mesa também. E isso vale mesmo no caso de reeleição para governo do estado, porque a gente sabe que há uma dificuldade do PT de conseguir votos em São Paulo. PT no auge, na reeleição do Lula em 2006, não foi mais votado do que o candidato Geraldo Alckmin aqui em São Paulo, o que dirá num país que está tão dividido e que, historicamente, não tem maioria para votos dos candidatos da esquerda. Então, se Lula tentar crescer aqui politicamente com os votos em função dos projetos habitacionais, é uma forma do governo do estado dizer, mas muitos dos projetos são do governador Tarcísio. Se eles tiverem carta para jogar e a população se beneficiar disso, ótimo. Não tem problema fazer política em cima de projetos que estão acontecendo na prática. E sim, tanto Minha Casa Minha Vida quanto Casa Paulista são projetos que realizam sonhos da casa própria. Então, quando eles estão jogando cartas na mesa em que a população está se beneficiando, excelente, que faça política, que faça campanha. O problema é maquiar número, o problema é disfarçar quando o governo de fato não entrega o que se prometeu. Mas enquanto a promessa for cumprida e os moradores dessas cidades forem os beneficiados, se toda a briga fosse em cima de projeto entregue nesse país, estava ótimo. E as notícias não param em relação a isso. Neste mês de junho, tem novidade também no programa Minha Casa Minha Vida. A Caixa Econômica Federal lançou uma linha de crédito que vai permitir às construtoras financiar até 100% do custo total dos empreendimentos de habitação popular, incluindo a compra de terrenos e as obras. As unidades habitacionais construídas precisam ter valor de venda de, no máximo, R$ 350 mil. Operada com recursos próprios do banco, a linha faz parte do Programa de Apoio à Produção. Segundo a Caixa, a expectativa é emprestar ainda em 2025 cerca de 5 bilhões e 800 milhões de reais pela nova moradia. Nas novas modalidades agora oferecidas para as construtoras, que, uma vez interessadas, devem primeiro apresentar o projeto do empreendimento imobiliário na Agência do Relacionamento da Caixa. Tanto o projeto como a empresa vão passar por análises de viabilidade econômico-financeira, do modelo de negócios e de conformidade com as normas jurídicas. Com 67,2% do crédito habitacional do país, a Caixa é o principal banco que atua no segmento. No Minha Casa Minha Vida, o banco concentra
99% da participação no mercado. Durante o governo Michel Temer, algumas regras foram alteradas para o financiamento utilizando a Caixa Econômica Federal e ali se abriu um caminho para bancos privados, que hoje cobram juros muito mais altos. Então, o que eu sinto dessa movimentação é tentar retomar a Caixa como a grande protagonista, principal financiadora de imóveis no país, mas com o governo federal tendo também esse carimbo para si de que é a partir do projeto Minha Casa Minha Vida que muita gente consegue a chave da casa própria. Não imagine que isso tudo seja à toa, tá? Isso tudo é questão de estudo. Políticos de grandes cargos, de grandes disputas, trabalham com pesquisas qualitativas e quantitativas. Quantitativa é aquela que a gente sempre traz aqui os números. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? A qualitativa é aquela que vai um degrau acima, que vai uma camada a mais na pergunta. O que te faria votar em fulano? O que te faria votar em ciclano? Quais são as prioridades que um governo deve ter? Se estão falando tanto em habitação, pode ter certeza que tem pesquisa mostrando que isso dá impacto para as próximas eleições. Mas eu repito, se tiver projeto, se entregar projeto, pode usar disputa eleitoral sem problema, desde que os números sejam reais e as casas sejam entregues à população. 10h22, mas como eu disse, não foi a única autoridade que visitou a região nos últimos dias. Aqui em Campinas tem o CNPEM. O CNPEM é um dos principais centros de estudo do país. E nesse final de semana, desde sexta-feira, mas também estendendo para o final de semana, aconteceu a 7ª edição do Ciência Aberta, considerado o principal evento de divulgação científica do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Uma oportunidade principalmente para a garotada entender que a ciência não é um bicho de 7 cabeças, que ela está muito próxima a tudo que a gente vive, e para Campinas como um todo, conhecer um dos seus patrimônios científicos. Na abertura do evento, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, esteve na edição, assim como outras autoridades. E a repórter Lucimere Ramalho foi ver de perto a reação de quem foi conhecer a ciência no dia a dia, a aplicação dela na prática, conversou com o diretor-geral do CNPEM, Antônio José Roque, e também com a ministra a respeito do investimento nessa área aqui para o interior paulista. É com muita empolgação e olhinhos cheios de curiosidade que os alunos chegam no Centro Nacional de Pesquisas em Materiais. O foco é conhecer o Sirius, um dos maiores aceleradores de partículas do mundo, dentro do programa Ciências Abertas 2025. Nós abrimos por uma pré-inscrição e mais de 47 mil alunos se inscreveram. Infelizmente a gente não consegue receber esse número, aí nós colocamos um limite em pouco mais de 20 mil. Em 5 horas se esgotaram todas as vagas. Durante a visita, os estudantes exploram os laboratórios, conversam com os cientistas e participam de atrações interativas. Podem até dançar com um robô, que teve toda a inteligência artificial desenvolvida aqui. Podem ainda ver de perto este modelo anatômico que foi feito com uma impressora 3D para auxiliar em cirurgias e até esta outra impressora capaz de fabricar uma parte de osso para fazer um enxerto. A gente consegue fazer com a impressora 3D mimetizar essa estrutura óssea e imprimir ela do tamanho do dano do paciente. Nesta edição, o que chamou a atenção dos organizadores foi a quantidade de inscritos. Cerca de 20 mil alunos conseguiram uma vaga para estarem aqui dentro dos Sirius, o que demonstra o interesse desses jovens pela ciência e a tecnologia. Isso deixa a gente feliz, que mostra que há muitos jovens que têm interesse e querem conhecer sobre ciência, né, e tecnologia,
porque isso é fundamental para o futuro do país. É muito incrível o tamanho de tudo isso aqui, tudo que acontece aqui dentro, tipo, poder entender exatamente o que eles estão fazendo aqui no dia a dia, entendeu? Tudo a gente pode ver a tecnologia que, ainda mais no nosso país, ela tem melhorado cada vez mais. Eu acho isso muito legal, que a gente tenha acesso a isso, sabe? Nós, estudantes. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou do evento nesta sexta-feira. Ela falou do impacto positivo deste tipo de iniciativa, que aproxima os jovens do mundo da ciência. E esse equipamento faz essa interseção a todo vapor, colocando uma análise, da matéria em escala nanométrica para diversos desafios do dia a dia, da saúde, da energia e principalmente da educação, na medida em que você estimula a carreira científica quando os estudantes e as estudantes têm acesso a um equipamento de infraestrutura tão sofisticado. Essa ministra Luciana Santos, de Ciência, Tecnologia e Inovação, conversando com a repórter Lucimeire Ramalho na 7ª edição do Ciência Aberta, evento que aconteceu no CNPEM. E olha, vi muita gente por lá, nas redes sociais publicando, não estive presente, mas vi muita gente mesmo, que não é da área da ciência, que não é da pesquisa científica, levando filho, levando neto, ou mesmo indo conhecer o que se faz de perto num lugar que às vezes a gente conhece pelo nome, num acelerador Sirius que a gente ouve falar, mas que não necessariamente sabe como funciona e por que é tão importante o investimento em ciência, que inclusive foi assunto na edição desta semana do Canal Livre. Falou sobre o presente e o futuro da inteligência artificial e de outras ferramentas tecnológicas que cada vez mais fazem parte do nosso dia a dia, na educação, na comunicação, na medicina, até mesmo nas artes. A inteligência artificial que avança em velocidade nunca vista, permitindo imaginar que logo estaremos vivendo em um mundo como aqueles que a gente assistia nos desenhos dos Jetsons, nos filmes de ficção científica, mas com a dúvida até onde pode chegar. O programa recebeu o professor de inteligência artificial da Escola de Comunicação e Artes da USP, o professor Marcelo Miller, e ainda Ricardo Cavallini, professor da Singularity University, autor de 7 livros sobre o tema. E foi justamente o professor Ricardo Cavallini que falou a respeito da evolução dos robôs, questionado a respeito do aprendizado por parte das máquinas, que podem, por exemplo, ao assistir um vídeo ser colocado diante de alguém cozinhando, reproduzir aquilo dentro de casa. A tendência é cada vez mais robôs treinados para atividades do dia a dia. Nós estamos nesse momento agora. Tem dezenas de empresas no mundo inteiro criando robôs humanoides, ou seja, robôs que parecem seres humanos, né? Tem braço, perna, cabeça e tudo. E nós estamos usando inteligência artificial para treinar esses robôs para fazer tarefas cotidianas. Limpar a sua casa, fazer um cafezinho para você, cozinhar, arrumar a sua roupa, botar para lavar, enfim, tarefas de todo tipo. Podem ser tarefas domésticas, podem ser tarefas industriais, né? De ir lá numa fábrica e pegar uma peça e botar na máquina e assim por diante. Nós estamos nesse momento. A maneira de treinar, existem várias. Essa é uma. Mostrar vários vídeos para esses robôs aprenderem. Existem outras maneiras também. É questão de poucos anos para que esses robôs estejam treinados para isso. E o custo deles vai cair. E atualmente alguma novidade pode acontecer enquanto eles estão preparando a comida? Um robô pode usar para um pouco mais de sal do que devia? Se a gente pedir para que ele seja, entre aspas, criativo, isso pode acontecer. Ele começa... Mas o que é mais legal nessa história são tarefas cotidianas, do tipo, olha, eu tenho essa receita aqui, mas olha o que eu tenho na geladeira e vê o que dá para fazer. E inventa uma receita nova com o que tem ali. Né? Isso pode ser mais útil do que outras coisas. A reapresentação do Canal Livre você confere hoje à noite aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 11 horas. E também com a reapresentação neste mesmo horário na tela da Band News TV. Mas se você quiser, o programa já está completo na íntegra também no canal do YouTube Band Jornalismo. youtube.com/bandjornalismo, você tem a edição completa do Canal Livre, um dos grandes programas da televisão brasileira, patrimônio do jornalismo aqui da Band. Às 10h30 da manhã, a Nath Luquezzi já está conosco aqui nos nossos estúdios para a gente se programar para uma
semana que vai voltar a temperatura mais amena ou pra gente se enfiar de vez nesse let it go que veio pra ficar com esse frio dos últimos dias, Nath? Bom dia. Bom dia pra você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Tenho boas notícias pra quem não curte muito frio, viu? Porque junho chega com um tempo que permanece bastante seco e as tardes voltam a ficar mais quentes, então bastante característica aí do outono e inverno, né? Eu não imaginei que esse tempo poderia voltar a ficar ameno, porque sexta-feira estava um frio de lascar, mas as temperaturas nesse mês de junho tendem sim a ficar um pouco abaixo da média, com destaque para a ocorrência de 2 episódios de frio intenso. O primeiro já previsto para essa semana, para a primeira semana do mês, e o segundo na última. Mas, apesar de todas essas frentes frias, poucas conseguirão provocar chuvas no interior e queda muito brusca na temperatura. A previsão é de que maior parte do estado de São Paulo registre volumes de chuvas assim bem dentro da normalidade e com bastante escassez. Ar seco vai ser bastante constante aqui em boa parte do interior, com índices de umidade frequentemente entre 30% e 20%, o que preocupa, já que essa é uma condição que reforça a necessidade de atenção à saúde, especialmente para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. Hoje, por exemplo, a mínima registrada foi de 16 e a máxima será de 27 graus. Então, as tardes voltam a ficar com esse bota-casaca, tira-casaca, pelo menos até a última semana de junho. Nesse momento, os termômetros do CEPAGRE marcam 22 graus e meio em Campinas, mas com vento de quase 12 km por hora. Então, é esse vento que faz a gente ficar com a sensação térmica ainda mais baixa, que dá aquela sensação de que 22, acho que tá menos. É porque o vento tá realmente mais forte hoje do que registrado nos últimos dias. E aí tem que se agasalhar, né, Nath? Como dizia minha avó, o vento encanado é o pior de todos, né? Então tem que se agasalhar e continuar com os mesmos cuidados e agora redobrar a hidratação, porque vem aí esse período de estiagem, tempo bastante seco, umidade relativa do ar baixa. Então, se hidratar bastante. Hoje mesmo eu comentei como é difícil beber água nesse tempinho mais frio. Mas temos que continuar com a hidratação, independente de estar gostoso ou não, né? Às 10h32, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, o giro da sua participação pelo nosso WhatsApp 19 971021493. 971021493 e a gente vai falar a respeito das investigações que não param envolvendo o INSS. Agora a descoberta é de que tinha político recebendo o que já está sendo chamado de mensalão do INSS. Eles recebiam uma quantia para abafar, fazer vistas grossas ou até, em alguns casos, facilitar o acesso a dados de beneficiários do Instituto Nacional de Seguridade Social. É inacreditável, ou será que não, no Brasil e que nós conhecemos? Às 10h33, um rápido intervalo. Na volta, esses e outros assuntos para você. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. E o primeiro evento sobre gestão e software para o agronegócio, o Agro Summit 2025, acontecerá na próxima terça-feira, dia 3 de junho, na Expo Dom Pedro, aqui em Campinas. O evento vai reunir líderes do agronegócio e da tecnologia para debater o futuro da inovação no campo. O evento é focado em software e gestão para o agro. Os principais nomes da tecnologia voltada para o agronegócio estarão presentes, oferecendo uma ótima chance para aprender, fazer negócios e networking. Um dos destaques é o painel Digitalização no Agro Brasileiro, com líderes do agro debatendo os avanços e desafios da tecnologia no setor. O evento também terá uma área de exposição com empresas que oferecem soluções digitais. Para participar e mais informações, é só entrar no site agrosummit.com.br. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap.
Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10h37, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, pelo aplicativo Band Play, portal bandmulti.com.br e em nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, onde você tem as imagens dos nossos estúdios para ver Nath Luquezzi falando neste momento a respeito de uma novidade numa avenida importante, a John Boy Dunlop, recordista de acidentes nos últimos anos, não é diferente em 2025, e que agora tem qual novidade para tentar abaixar essa estatística preocupante, Nath? Teremos uma fiscalização eletrônica. Foram 33 sinistros, acidentes registrados somente entre 2024 e 2025, na travessia ali da Avenida John Boy Dunlop, próximo à estação BRT Bandeirantes, ali na região do Satélite Íris, que agora recebe fiscalização eletrônica a partir de hoje, desta segunda-feira, dia 2 de junho. Então serão fiscalizados no entorno da estação o cumprimento da velocidade que está regulamentada em 50 km por hora, avanço semafórico e parada sobre a faixa de pedestres nos dois sentidos de circulação. O monitoramento contempla, então, a marginal da Avenida John Boy Dunlop, Nadir Dias de Oliveira e Tom de Araújo. Os equipamentos foram remanejados pela INDEC e outros locais, e o outro objetivo principal é a proteção de pedestres e também os usuários do transporte público coletivo. Imagens da fase de operação assistida dos equipamentos já flagraram situações de avanço nesse semáforo e veículos circulando com velocidade acima de 90 km por hora. As autuações começam efetivamente, então, hoje, a partir de segunda, dia 2 de junho. A estação Bandeirantes integra o corredor BRT Campo Grande e é atendida pelas linhas BRT 20, Campo Grande, e BRT 25, que é a linha Satélite Íris. Além da presença de usuários do corredor BRT Campo Grande e das linhas convencionais, a travessia semaforizada recebe fluxo também de pedestres do polo gerador de tráfego, do caso do IGA Atacado, que fica na Avenida Oswaldo Veiga, paralela a esse trecho da John Boy Dunlop. Falando em linhas de ônibus, tem duas que a partir de hoje passam a operar com mudanças em horários. A linha 115, Ademar de Barros, e a linha 131 do terminal Vida Nova. Agora, já nesta segunda-feira, tem mudanças determinadas pela INDEC. A 115 tem 9 novos ônibus, com 2 veículos adicionais em dias úteis. Então, os intervalos entre as viagens, que antes eram de 20 minutos, agora passam nos horários de pico a ser de 15 minutos. Da região do Ouro Verde, na Avenida Coaciara, a linha terá paradas entre 4h35 da manhã, para quem sai bem cedinho, e às 11h50 da noite, a última linha, intervalo de 15 minutos nos picos. E do Terminal Central, as partidas começaram às 5h50 e vão até 00:40 com intervalo de 15 minutos.
Já os veículos articulados que circulavam na linha 115 vão ser remanejados para a frota da linha 131. Então passa a circular também em novos horários. As partidas da linha 131 do terminal Vida Nova acontecem entre 4h45 da manhã e 11h50 e nesse caso o intervalo é de 13 minutos. Para quem está no sentido contrário do centro da Avenida Moraes Salles, a linha parte de 5h50 da manhã até 00:30. Lembrando que Campinas está trocando os ônibus mais antigos, está com linhas operando com novos veículos. Nesta segunda-feira são 25 novos veículos circulando ao todo. 9 que vão ser incorporados na linha 115 e outros 16 que já circulam na linha 114. 10h41, vamos ouvir você que está todos os dias aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, que faz a nossa programação, como é o caso do Adriano Vermelho. Bom dia para você, Adriano. Ele diz que concorda comigo. A política usou, usa e sempre usará a máquina em suas mãos. E, honestamente, se for verdade a autoria do projeto e sua execução, ok. O problema para o Adriano, na verdade, não é um só, são 3. Primeiro, os discursos fidelcastrianos, ele chama. Intermináveis, sem foco e com informações sem relevância e relação alguma com o que está ou sendo inaugurado ou lançado. Segundo, quando mentem sobre o que estão entregando. Isso acontece muito, acreditem. E o terceiro problema para o Adriano é quando o uso da máquina e o erário servem de patrocinadores integrais de sua campanha e propaganda pessoal, já que o financiamento da campanha existe e é enorme. Veja, nem falo do início de uma campanha específica, porque ninguém aguenta mais as baboseiras esquizofrênicas ditas por candidatos à reeleição, seja presidente, governador e até para alguns parlamentares. Faz parte, ele questiona, faz, mas confesso que é cansativo e cada vez mais temos que ter estômago forte para encararmos essas eleições. 10h42, mensagem de áudio que a gente compartilha com você. Bom dia a todos, Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo. Oi. Ontem eu já pude matar saudades da festa junina. Opa! Sonorizei uma festa junina ontem em uma escola aqui em Campinas, muito legal. Tenho mais 11 contratadas aqui no mês de junho. Aí sim. Vamos ver aí como que vai andando o mês aí, se aparece mais, não é verdade? Sucesso. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a fala do ministro Haddad, né? Inclusive de hoje, sobre o IOF. Eu acho, Heitor Fredo, eu tenho comigo, como eu tenho um pensamento que a gente olha de uma outra maneira, eu acho que inclusive certas coisas nesse pacote que foi colocado do governo, né, de tentativa de contenção de gastos aí, tem alguns factoides no meio e um deles é o IOF. Vai acabar naquela bela e redonda pizza, vai acabar pela negatividade que está acontecendo, vai acabar em pizza e vão acabar não fazendo esse desconto, como aconteceu com outras coisas, tipo o DPVAT, não é verdade? Outras cositas mais aí que quando o apelo popular cresce ou a pressão cresce demais, o governo recua. Essa é a minha opinião sobre esse assunto, mas é mais uma vez cortando da segurança, cortando da educação, não é verdade? Então, todo governo faz isso, todo governo faz, mas poxa, não pode cortar um pouquinho dos gastos presidenciais, dos gastos da Câmara, né, do Senado, dos senhores políticos, cortar na carne deles um pouco, não só toda hora e toda vez no povo brasileiro. Você não vê uma medida para cortar o gasto deles, né? Mas nós aqui podemos ter corte na educação, podemos ter corte na segurança, que é o que está previsto, né? Se não arrecadar, vai cortar. Pelo que eu entendi, é isso daí. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado, DJ Ale. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje pela manhã que alguns pontos da reforma administrativa que está em discussão no Congresso aumentam o gasto público ao invés de reduzi-lo. Segundo o ministro, os dispositivos que aumentam gastos estão na parte de segurança do projeto. As discussões em torno desse tema acontecem em meio a essa crise pelo aumento no Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Semana passada, o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, determinou a criação de um grupo de trabalho para debater o tema. Grupo que vai ser coordenado pelo deputado federal
Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. O ministro Haddad afirmou que vai conversar com o deputado, mas não disse quando isso vai acontecer. O ministro ainda defendeu que a discussão deve partir dos supersalários e do acordo com as forças sobre a questão da aposentadoria. Segundo ele, daríamos um bom exemplo para começar a discutir esse tema, começando pelo topo do serviço público. Então, o que o nosso ouvinte, o DJ Ale, fala, não está muito diferente da linha que o ministro Fernando Haddad está defendendo, desses super salários serem os que pagam as contas primeiro. O ministro Fernando Haddad articula com o presidente Lula e com as lideranças do Congresso Nacional para desenhar melhorias aos problemas das contas públicas no país. Em declaração à imprensa hoje, ele sinalizou que a proposta sobre o impasse do IOF deve ser finalizada até amanhã, quando o presidente Lula vai a Paris, na França. Visando aumentar a arrecadação, o Planalto aumentou a carga do imposto sobre operações financeiras, com a expectativa do governo de incrementar 19 bilhões de reais aos cofres públicos para que não seja mais necessário fazer corte no orçamento. A medida pode ser derrubada pelo Congresso Nacional. O ministro admitiu que a regulamentação do IOF, que recebeu críticas no Congresso, pode permanecer no pacote, mas acompanhada de transformação mais profunda no sistema tributário e no sistema de gastos. E ainda aproveitou para elogiar. Aí aquela, traz para perto, dá aquela afagada. Elogiou os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota, presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, porque, segundo Haddad, as reformas econômicas podem ser feitas com apoio do Congresso. E ele disse que os dois presidentes sabem que tem o amanhã. Amanhã tem outro governo, tem eleição, tem discussão sobre esses temas. Então ele traz para perto, dá aquela massageada no ego dos dois presidentes para lembrar que se mudar o governo no ano que vem, as regras aprovadas agora vão cair no colo de um próximo presidente. Então, votar contra o governo, pura e simplesmente por ele ser oposição, é de uma burrice sem tamanho. Tem que votar de acordo com a necessidade do país. Agora, quando o ministro Haddad toca no assunto dos super salários, aí os deputados, os senadores, eles dão aquele pulo igual o gato. Assim, não o pulo do gato, que esse é ótimo todas as manhãs aqui na Rádio Bandeirantes. Mas dá aquele pulo para trás, tipo, não mexe com isso. Sempre que mexe muito em dinheiro de grandes empresários, em dinheiro de grandes fortunas, você vai ter discursos de gente que não ganha 1% disso, comprando a briga de bilionário, comprando a briga de deputado, comprando a briga de senador, sem saber que no final é no bolso desta pessoa que vai arder para manter esses luxos. Então, isso infelizmente faz parte também da nossa tradição. Isso vale também para coleguinhas aqui de imprensa, que defendem coisas que eles não vivem, que eles não têm esse dinheiro, mas que entram num barulho, seja ideológico, seja para puxar saco de alguém, seja para agradar, sem entender de que lado da classe social eles estão, dona Nath Luquezzi. Exatamente. Eu acho que política está em todos os lugares, a gente só não consegue ver, né? A gente só não consegue enxergar ou não quer enxergar. E os deputados, os senadores, presidente, governador, prefeito, quanto menos gente interessada em política, para eles é melhor. Porque senão começam a contestar coisas do dia a dia. A alienação é ótima, né? E ainda mais num país que está não vivendo a política, está torcendo na política. Aí é o mais perigoso, porque aí você não analisa, você não avalia projeto. Você torce por um lado e defende absolutamente tudo o que acontece desse lado que você escolheu. Para quem está no poder é maravilhoso. E estar no poder não significa estar no governo, tá? Significa estar na máquina pública. Eu me pego imaginando de qual seria mais ou menos uma porcentagem de pessoas que de fato votam com consciência e deram aquela mínima estudada no candidato a qual eles estão votando. Eu queria saber, porque muitas das vezes a gente nem sabe o que a gente está votando, no que a gente está votando e para que aquele candidato, um senador, um governador, o que ele faz, qual a função dele, né? Muitas das vezes a gente só vai e aperta um número. E o voto tem o peso igual, seja para aquele que vai para a urna na zoeira, seja para aquele que estudou, analisou os projetos. O voto é o mesmo.
Então, quanto mais gente estiver interessada na política, pode ter certeza que a gente vai melhorar. E tem que começar melhorando pelo Congresso, porque não adianta muito a gente só olhar para a eleição do Executivo. Isso vale para vereador, isso vale para deputado estadual, isso vale para deputado federal, isso vale para senador. A gente tem que saber quem a gente está colocando no Congresso, que é quem tem autoridade para fiscalizar, para barrar projeto, para projetar o país no futuro. E não é muito isso que a gente vê nos legislativos que nós temos por aqui. A mensagem que chega do Edmilson, complementando a sugestão de cortes de gastos sugeridas pelo DJ Alê, poderiam também cortar os gastos da primeira-dama Janja, que gastou só com cortinas para a Granja do Toto R$200 mil. Aí vem com o discurso de corte de gastos. Peraí, né? Tem muito a se cortar de mordomias, penduricalhos, super salários, Aspone, o que não falta. Aspone, depois eu te conto fora do ar o que quer dizer a pronúncia. Mas tem muito a se cortar e no final o discurso é o mesmo e o que me deixa triste é que muita gente embarca, e embarca na imprensa também. Não tem dinheiro para os aposentados, não pode aumentar o salário mínimo. Então corta de onde tem mordomia, de onde tem luxo, que você vai ver se não vai sobrar dinheiro nesse país. 10h51, tem mais mensagem de áudio aqui para o nosso ouvinte participar dessa edição. Heitor, Oi. Eu sou contra esses robôs humanoides que estão fazendo. Vão tirar milhares de emprego. Pois vai acabar com a empregada doméstica, vai acabar com o funcionário nas empresas, porque principalmente automotivas, essas coisas, nas fábricas. Onde o ser humano vai trabalhar? Tandy Negrão. É uma das grandes questões para o futuro, né? Assim como lá atrás as pessoas se debruçavam com a Revolução Industrial, com a introdução da máquina, a inteligência artificial, o uso de robôs é um caminho sem volta. Não dá para imaginar que com a tecnologia avançando como está, vão ter piedade dos empregos que vão ser perdidos. Pelo contrário, quem tem o capital na mão, quem tem a grana para girar, vai tentar cada vez mais aumentar o seu lucro e reduzindo cada vez mais os postos de trabalho. Aí, o que é o futuro? É aprender a operar essas máquinas robóticas, aprender a lidar com a inteligência artificial, que sim, já está substituindo muita mão de obra, viu, Tante? Já está fazendo com que muita gente ou perca o emprego ou seja realocada a funções que antes não seriam a sua principal atividade durante o dia. Olha que loucura, eu encontrei aqui uma pesquisa de um livro que eu até comentei uma vez aqui, que é o Profissional do Futuro. E a substituição de empregos por robôs e softwares tem sido tema de diversos estudos, e um deles, por exemplo, da Universidade de Oxford, que aponta que aproximadamente 47% dos empregos tendem a desaparecer daqui 2 décadas, então nos próximos 20 anos. Algumas atividades acho que vão demorar mais para isso acontecer. As que exigem a criatividade, as que exigem um conhecimento técnico muito específico, outras que você não confia se não tiver um ser humano te explicando. Mas são muitas, principalmente as braçais, que sim, têm uma tendência a serem substituídas por equipamentos. A gente vai acompanhar, não tem muito como frear essa onda, porque se o robô der mais dinheiro, o robô não tem vale refeição, robô não tem vale transporte, robô não tem um dia que fica doente, robô não tem problema de convivência em grupo. Não. Então, para o empregador, se for possível substituir, não tenha dúvida de que ele vai substituir. 10h54, uma última mensagem aqui, antes da gente girar mais a participação também, depois dos nossos ouvintes e os demais assuntos que estão nesta manhã aqui na Rádio Bandeirantes. Agradecendo ao Edson Elias. Bom dia para você, Edson. Ele diz: muito preocupante esse roubo cometido contra aposentados e pensionistas pelos próprios agentes dos governos nas últimas décadas. E agora com suspeitas sendo investigadas que parlamentares da Câmara e do Senado possam estar envolvidos. Mas o que mais assusta é a inércia da população. A educação foi tão sucateada nas últimas décadas que a população não se manifesta, acha normal ser roubada pelo próprio governo. Tem reportagem sobre esse assunto que nós vamos trazer para você agora com o Túlio Amâncio.
Aumenta a pressão cada vez mais pela CPI no Congresso para a investigação do INSS. O Túlio conversou com o Luciano Zucco, que é o líder da oposição na Câmara, conversou com a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. Cada vez mais, partidos aliados estão entendendo que a CPI, mais do que necessária, ela é um rio que corre para o mar. Ela tende a acontecer. Agora, quando ela sai do papel, vai ser mista entre Câmara e Senado. O Túlio conta pra gente um pouco desses bastidores. Indícios do que vem sendo chamado de mensalão do INSS. Associações pagavam políticos em troca de apoio e influência dentro do INSS para obter dados dos aposentados. Ao menos 15 nomes estariam envolvidos. Parlamentares do PDT, partido que comanda a Previdência, além de outros da base do governo e da oposição. Os pagamentos de, em média, R$50 mil por mês eram feitos via assessores ou dinheiro vivo. O caso revelado pelo Jornal da Band fez aumentar a pressão pela instalação de uma CPMI no Congresso. Entidades que deveriam defender e prestar bons serviços a aposentados e pensionistas estavam, na verdade, pagando propina para deputados e senadores indicarem dirigentes dentro do INSS. Não dá mais para fingir que nada está acontecendo. A Câmara dos Deputados e o Senado precisam imediatamente abrir uma investigação profunda. Na base do governo, apesar da resistência, há parlamentares que defendem a instalação. Tem gente muito poderosa dos mais diferentes partidos políticos envolvida nessa história. Nós precisamos sim de uma CPMI, até para dar respaldo para que a Polícia Federal possa seguir fazendo o seu trabalho. O ministro do Supremo, Luiz Fux, pediu à Câmara, ao INSS e à Polícia Federal informações sobre o escândalo. Ele atendeu a um pedido para que o STF mande à Câmara instalar uma CPI sobre o caso. As respostas ao tribunal devem chegar em até 15 dias. Só que esse prazo pode enterrar de vez a possibilidade de uma CPI na Câmara separada do Senado. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, marcou para o dia 17 de junho a abertura de uma CPI mista, com deputados e senadores. O próprio Alcolumbre deve procurar o ministro Fux na próxima semana, alegando que uma única comissão de inquérito no Congresso basta. E o governo deve divulgar o calendário da primeira rodada de reembolso das vítimas da fraude. Quem já contestou os descontos começa a receber o pagamento em julho, valores que na maior parte saem dos cofres da União. Um percentual pequeno vem de quantias que foram devolvidas pelas associações diretamente ao INSS. Não tem como segurar uma CPI com esse assunto em alta como está e com a necessidade de uma investigação séria. Agora, que CPI a gente pode esperar? A articulação hoje no Senado está principalmente com a ex-ministra, a senadora pelo Estado, pelo Distrito Federal, né, a senadora Damares Alves, do Republicanos, e o nome que está sendo cotado para ser o presidente da CPI é o senador Omar Aziz, um dos mais grosseiros contra a ministra Marina Silva, com todas as polêmicas da época de governador do Amazonas, com todos os problemas que nós já falamos na última semana, em função do que foi a visita da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ao Senado Federal. Ele é do PSD, Partido Social Democrático, foi líder no Senado, natural de Garça, aqui do interior de São Paulo, mas fez a vida política toda no norte do país. É o mais indicado para ter realmente uma CPI com credibilidade? É o nome ideal para saber que toda a caixa preta vai ser aberta, independente de governo Lula, governo Bolsonaro, governo Temer, governo Dilma? Tem que puxar tudo isso numa CPI como essa. Aí a oposição quer colocar um nome que seja um grande influente no interior da casa, nas bases parlamentares, mas que não necessariamente vá tocar nessas feridas. Em 2021, Omar Aziz foi o presidente da CPI da Covid, conduziu os trabalhos de uma maneira que foi elogiada, sim, mas não tem outro parlamentar que não gere essa polêmica, que não tenha
passado que vai ser jogado também na discussão. Não dá para ser ninguém, obviamente, do PDT, que é um dos partidos investigados e é o partido que mais tem a se explicar sobre a crise do INSS. Mas precisa ser alguém que não vai agradar basicamente ninguém à frente da casa. Então parece que eles fazem questão de criar empecilhos para que uma CPI seja, no mínimo, respeitada. Se ela vai ter fundamento lá na frente para auxiliar a investigação, porque a investigação não parou. A Polícia Federal continua de olho em todo o movimento e cada vez chegando mais fundo nesse buraco. O que o Senado e a Câmara podem fazer é colaborar com a investigação e é o que se espera também do papel de um parlamentar, que faz parte também das obrigações fiscalizar o governo. Agora, são os nomes certos? É o tipo de CPI que vai acrescentar alguma coisa? O governo erra em tentar barrar. A oposição erra em colocar nomes que têm cara de interesse político. Vão chegar num acordo de um meio termo ali, de alguém, nem eu nem você, nem do meu nem do seu. Alguém que realmente vá fazer uma apuração séria. Isso vai ter que ser feito nesses dias. Manter essa imparcialidade não é um medo de desagradar também a algum lado? Quando você tem um centrão que não sabe para onde vai, como é o caso do Brasil, se você escolhe um nome do centro, ele teoricamente tem uma cara de que vai ser mais isento nas suas decisões. Mas você pega o PSD, é um partido que puxa de um lado para ser oposição, com um grande apoio a Tarcísio de Freitas. Do outro você tem já uma pressão do PSD no governo Lula, que faz parte de uma base aliada, com presença em ministério e com uma indicação para que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, seja o candidato a vice de Lula. Isso vai pesar num trabalho que deveria ser apenas técnico. Sim. Só que qual partido você pode dizer que não, coloca esse partido que ele vai fazer um trabalho isento, neutro e que não vai querer puxar para um lado ou para o outro pensando na eleição do ano que vem? Difícil. Não tem, infelizmente não tem. E essa disputa para vice do candidato Lula, uma vez sendo o nome da esquerda para a reeleição, ganha também um novo capítulo. Além desse duelo com o PSD, que está querendo a vaga hoje de Geraldo Alckmin, o PSB, partido do ex-governador e vice-presidente Geraldo Alckmin, fez uma declaração pública nesse final de semana. O prefeito do Recife, João Campos, assumiu a presidência nacional do PSB. Isso aconteceu durante o Congresso Nacional do Partido na capital federal. Ele vai ocupar o cargo antes de Carlos Siqueira, com a missão de fortalecer a legenda para as próximas eleições. O presidente Lula estava presente e ouviu o recado de João Campos, de que não há motivo para romper essa chapa entre Lula e Alckmin. O nome de Alckmin tem sido ventilado para a disputa no governo de São Paulo, vaga que tende a ficar com Márcio França do PSB. Ele que é o ministro do empreendedorismo, já foi governador tampão, não se reelegeu e também não foi eleito senador na última disputa, embora fosse um dos favoritos, pelo menos nas pesquisas eleitorais. Aí agora o presidente Lula está nessa. Ele traz o PSD de Gilberto Kassab para perto, sabendo que Kassab é hoje uma das principais lideranças políticas, ou ele mantém Geraldo Alckmin, sabendo que o que já poderia ter conquistado de voto talvez tenha se esgotado, lança Alckmin candidato a governador, embora não me pareça ser a prioridade do próprio governador, ex-governador e vice-presidente Geraldo Alckmin, lança Márcio França nessa disputa. A única coisa que eu vejo nesse cenário todo é que o PSB, que não sabe quem vai lançar para governador do estado, é o partido do ex-prefeito Jonas Donizete, que tinha ali uma aposta em ser um candidato a senador, em ser um candidato a governador, e não se fala, pelo menos publicamente, no nome de Jonas Donizete para outro cargo que não seja a reeleição para deputado federal. Se Jonas não for candidato a senador, a governador, a vice-governador, daqui 3 anos tem candidatura para prefeito, né? Daqui 3 anos a vaga de Dário Saad fica aberta, né? Então não descarte a volta de Jonas como um candidato forte à prefeitura de Campinas, se no ano que vem não tiver uma movimentação maior
para um governo estadual ou para um cargo em Brasília, que não seja aquele que ele já ocupa hoje, o de deputado federal. 11h05, vamos dar um tempo na política, vamos falar de saúde, afinal de contas, a gente precisa muito dela para também falar dos movimentos políticos. Neste mês de junho, Nath Luquezzi, a carreta da mamografia do estado de São Paulo vai percorrer algumas cidades com exames gratuitos para a saúde da mulher. Já tem essa lista das cidades que vão ser percorridas? Como é que funciona esse trabalho? É tudo gratuito? Já temos, sim. Eu antes vou falar do caminho da capacitação, que é uma outra carreta. Pode ser? Tá, perfeito. Depois eu volto nesse. Então estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de qualificação profissional do programa Caminho da Capacitação do Fundo Social de São Paulo nos municípios de Sumaré, Santo Antônio de Posse, Pedreiro, Olambra, Jaguariúna, Nova Odessa e Paulínia. São todos aqui pertinhos. O programa, então, é voltado às pessoas em situação de vulnerabilidade social, desempregadas, jovens maiores de 18 anos ou mulheres chefes de família e tem como objetivo exatamente esse: ampliar as oportunidades de formação e empregabilidade para a população que mais precisa. Então, nessa etapa, estarão disponíveis diversos cursos nas áreas de gastronomia, beleza, bem-estar, mecânica, tecnologia e moda. E ao final do curso, esses alunos receberão um certificado oficial. As inscrições, então, devem ser feitas exclusivamente pelo site curso.sp.gov.br e seguem abertas até o preenchimento de todas essas vagas. Já, então, eu volto com a informação da carreta da mamografia. 11h06. A Carmen, nossa ouvinte, final do telefone 9849, ela escreve: Heitor, o próprio governo tem que apoiar a CPI e a base, mas que seja uma CPI séria, sem esse showzinho, e que investigue desde 2016 até hoje. Concordo com a Carmen. Tem que parar de tentar lutar contra a CPI, tem que colocar uma CPI séria para funcionar nesse país. Nem toda CPI é bagunça. Tem muita CPI que tem momentos de circo, mas que no final tem um relatório sério, no final tem um trabalho que você vê que tem uma base, tem um fundamento. Por exemplo, a CPI das bets. Eu estou entendendo até aqui que a senadora Soraya Tronic, como relatora, está fazendo um bom trabalho. Ela faz boas perguntas, ela indica nomes importantes para prestarem depoimentos e a gente tem que esperar para ver o que vai ser apontado nesse relatório. Se vai ter algum tipo de indiciamento, se vai ter algum fato novo além do que já é investigado no âmbito policial. Com a CPI do INSS não vai ser diferente. Vai ter senador querendo passar pano, vai ter senador querendo tirar da reta o governo dele, jogar para o outro governo. Isso vai acontecer. O importante é ter presidente e relator que sejam sérios, que conduzam os trabalhos, independente do circo que vai acontecer. Aí, numa sessão de 6, 7 horas, às vezes o que se espreme é um suco de 40 minutos. Mas se forem 40 minutos que avancem a investigação, tá ótimo. A CPI da Covid foi assim. A CPI do mensalão foi assim. A CPI dos anões do orçamento lá nos anos 90 foi assim. Tem o circo, mas no meio do circo você tira alguma coisa. Mas tem que escolher bem presidente e relator. A Nath tem informação da carreta da mamografia? Sim. As carretas de mamografia é uma iniciativa aí do governo do estado de São Paulo, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. Contemplam aí 15 municípios nesse mês de junho, então nas regiões de Grande São Paulo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araraquara, São João da Boa Vista, Campinas, Piracicaba e Taubaté. O programa Mulheres de Peito quer ampliar o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama com exame gratuito para mulheres com idade entre 50 e 69 anos, apenas com a apresentação do RG e o cartão SUS. Pacientes entre 35 e 49 anos e acima de 70 devem também apresentar o pedido médico. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, então até às 5 da tarde, com disponibilização de até 50 senhas por dia. Aos sábados também, aos finais de semana, o horário é das 8 até o meio-dia, com atendimento de até 25 mulheres, exceto no caso de feriados. A distribuição de senhas é feita por demanda espontânea e também por ordem de chegada. Em caso de alguma alteração no exame, as pacientes já devem ser encaminhadas a um serviço de referência do SUS para realização de mais exames complementares
ou até mesmo um tratamento. Então, o itinerário das carretas pode ser acessado por meio do site e aplicativo do Poupa Tempo, que é disponível tanto para Android como também para iOS, para quem tem o celular iPhone, né? 11h09 e tem uma novidade no SUS que está ligado também à área da saúde. Um material que costuma ser descartado nos partos pode agora ser usado como curativo para queimaduras de pele. O Sistema Único de Saúde aprovou o uso de uma parte da placenta como curativo para tratar queimaduras. Quem vai explicar para a gente melhor como funciona esse projeto, que já acontece em vários países e que agora pode se tornar uma realidade na saúde pública do Brasil, é o Tiziano Kessler. Ele conversou com o Dr. Eduardo Shen, cirurgião plástico, e também com a biomédica Suyan Guel. E eles vão detalhar para a gente de maneira simples que procedimento é esse. Enquanto falta pele nos bancos de tecidos, o material retirado da placenta de gestantes em partos por cesariana é jogado fora. Agora a Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, aprovou que a membrana amniótica seja usada em casos de pacientes com queimaduras, como já acontece em outros países. A membrana amniótica, ela vai ter uma abrangência muito maior, ela vai nos permitir usar o transplante em queimados não tão graves, em queimaduras de segundo grau, talvez, em queimaduras menos extensas. No Brasil, a aplicação de membranas ocorreu apenas de forma experimental. O Delvani, uma das vítimas da tragédia da Boate Kiss, recebeu esse tratamento. Essa pele transplantada, ela fazia uma proteção na minha queimadura, e a minha pele, ela foi se regenerando. O uso da membrana para tratamento de pacientes com queimaduras precisa agora ser regulamentado pelo Sistema Nacional de Transplantes. Aqui no complexo da Santa Casa de Porto Alegre, já há todo um protocolo estabelecido para abordar as gestantes. Mas elas terão que autorizar o uso do material. Para a equipe do Banco de Tecidos, a missão é considerada muito mais simples do que ter o aval da família de uma pessoa que morreu para conseguir a doação de pele. Já na membrana amniótica, a família está sendo abordada no seu momento mais feliz. E ela entende completamente que aquela placenta que seria descartada, ela vai servir como curativo biológico e vai ajudar a salvar vidas de inúmeros queimados. 11h12, um rápido intervalo. Na volta a gente traz mais informações para você e mais um giro da participação dos ouvintes aqui no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Companhia Aérea Azul anunciou acordos importantes com parceiros estratégicos para reorganizar sua situação financeira. O objetivo é conseguir cerca de 950 milhões de dólares em novos investimentos, como parte de uma reestruturação estimada em mais de 1,5 bilhão de dólares. Para tornar possível essa reorganização, a Azul entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, chamado de Chapter 11. Esse processo permite que a empresa continue funcionando normalmente, enquanto organiza suas dívidas e estrutura financeira com o apoio de um tribunal norte-americano. De qualquer forma, a Azul garante que as passagens, pontos do programa de fidelidade e benefícios aos clientes continuarão valendo normalmente, já que essa reestruturação é uma ação planejada. E ainda sobre o assunto, o aeroporto de Viracopos foi eleito o melhor aeroporto do Brasil na categoria de mais de 10 milhões de passageiros por ano. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar.
direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Motoimóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. Quinto sinal marcando 11h15 da manhã. Obrigado a você que está chegando agora na Rádio Bandeirantes Campinas. Um abraço a você que está desde cedo na programação da RB e que agora vai saber a respeito de um mês pra lá de especial. Falei das festas juninas neste mês, sexto mês do ano. É que as festas juninas, elas vão se estendendo até julho, né? Tem também os arraiás. Você é fã de festa junina? Eu amo. Pra mim é a melhor época do ano. É mesmo? Eu amo. Mais do que Natal, do que Carnaval? Acho que tá páreo a páreo. Difícil, hein? Mas eu amo festa junina. Brasil, se tem uma coisa que a gente sabe fazer bem, Não é festa, data comemorativa, e que também movimenta a economia. Só que antes dos arraiás, que já estão acontecendo aqui e ali, já tem uma quermessezinha ali, tem uma outra data muito aguardada pelo comércio, que é quinta-feira da semana que vem, 12 de junho, o Dia dos Namorados. E o Procon Campinas, Nath, divulgou agora uma espécie de cartilha, um manual para que seja um dia de muito amor, mas sem dor de cabeça por causa de compras de presente. Sem golpes, hein? O Procon Campinas preparou um material, então, com orientações para quem deseja celebrar o Dia do Amor, o Dia dos Namorados, com segurança e também com economia em compras de presentes, tanto em lojas físicas, quanto por telefone, como também pela internet. Então, todas as recomendações estão em um informativo dentro do site do Procon Campinas, só colocar lá /informativo namorados, publicado no site do órgão, e para evitar também contratempos. De acordo com o Procon, os direitos do consumidor são garantidos tanto para as compras presenciais como pela internet, mas cada caso tem suas peculiaridades. Por isso que é importante ler, ficar atento a essas orientações. Antes de efetuar a compra, seja de forma virtual ou presencial, o consumidor deve sim pesquisar preços, conhecer a política de troca do estabelecimento, especialmente para produtos sem defeitos, e em caso de eletrônicos, também solicitar essas informações sobre garantia, assistência técnica, e o cidadão deve sempre exigir nota fiscal ou recibo, que garantem assim os seus direitos caso haja algum problema. Em caso de descumprimento do prazo de entrega, é também possível exigir o cumprimento, aceitar um produto equivalente ou cancelar a compra com uma devolução do valor atualizado. Se o produto entregue for diferente do pedido, o consumidor pode exigir o cumprimento, aceitar outro produto ou cancelar, como eu mencionei. Para compras online, é sempre importante verificar se o site possui uma loja física, anotar contatos, pesquisar também a situação cadastral da empresa e ler atentamente a descrição do produto. Somente nas aquisições feitas pela internet ou por telefone, o direito de arrependimento permite cancelar a compra em até 7 dias após a entrega, sem que haja uma justificativa. Dia dos Namorados, dia 12 de junho, uma data muito aguardada não só para o comércio varejista, mas também para os serviços, um deles, claro, de restaurante. Nesse ano, por exemplo, o Dia das Mães já teve um aumento em Campinas de 30% na movimentação na data. Dia dos Namorados também é batata. Batata, vinho, é uma sobremesa, enfim. Geralmente o custo é maior, né? O ticket médio acho que é maior para o Dia dos Namorados. Dia das Mães, às vezes a mesa é maior. Então tem a família reunida, os irmãos, cunhados. E no Dia dos Namorados é aquela graça de pedir um vinhozinho mais caro, de pedir um pratozinho que faz uma gracinha a mais. Então, às vezes a ocupação é menor ou menos gente na mesa, a menos que você leve alguma vela junto para o Dia dos Namorados. Se não, o custo é quase o mesmo ali de um almoço em família com um jantar a 2 do Dia dos Namorados. E os donos de restaurantes agradecem. As mensagens aqui nessa reta final do nosso Manhã Bandeirantes, agradecendo ao grande Marcos Silva Bedin, da cidade de Hortolândia. Ele escreve pra gente que vem aí um pacote de candidatos
Ministros, outros membros do governo e aqueles que tiverem mais votos para serem senadores e alguns deputados. Vão vir outros que têm muitos votos, porque desta vez ele entende que o presidente Lula vai investir tudo para ganhar pelo menos o Senado. Senado é um dos cargos mais desejados para a eleição do ano que vem e o ex-presidente Jair Bolsonaro não esconde nos bastidores que ele quer fazer uma maioria no Senado Federal, inclusive com pessoas próximas. Uma disputa aí se Eduardo Bolsonaro, por exemplo, deputado federal licenciado, será um dos candidatos ao Senado aqui em São Paulo. Ano que vem a gente vai votar em 2 senadores, hein? 2 senadores para renovação de 2/3 do Senado Federal. Mensagem também que chega da Noêmia. Bom dia, Noêmia. Heitor, tudo bem? Gostaria de convidar você para tomar um café aqui em casa para verificar o serviço que a Indec faz aqui no bairro. Será um prazer, viu, Noêmia? Quem sabe um dia a gente consegue também colocar esse cafezinho em dia para a gente ter mais conhecimento ainda do que tem aqui na cidade a melhorar. O André escreve para a gente o seguinte: Heitor, nada contra a carreta de mamografia para a saúde da mulher, mas deveria ter também uma carreta para a saúde do homem, pois a próstata também é igual ou superior ao número de pessoas que morrem por conta do câncer de mama. Eu concordo com o André, mas existe uma questão muito simples para imaginar por que não tem uma carreta de exame de toque. Porque nós, homens, somos bestas, somos tontos, preconceituosos. Primeiro que a gente não vai no médico, né? Não. Sexta-feira, estive ausente aqui em função de problemas de saúde. Pergunta se o cidadão foi pro médico. Não, só vai quando estiver morrendo já, no leito de morte. Só no dipirona ali em casa, deixa que resolve. Então começa por aí. Segundo que existe o preconceito pela bobagem de como é realizado o exame de próstata. Então, vamos dizer que prefeitura, governo do estado, governo federal, alguém invista numa carreta que vai fazer exame de próstata. Quantos são os homens que estarão dispostos a encarar uma fila, sabendo que vai ter gente passando de carro e falar: ei, é hoje! Verdade. E outras piadas que já deveriam ter ficado no passado. Então, a conscientização para a saúde do homem, ela vem quebrando várias barreiras de preconceitos. A mulher já é naturalmente, historicamente, mais preocupada com a saúde e muito mais madura do que o homem. Basta ver que o homem adolescente, a mulher com 14, 15 anos, ela já é uma pessoa madura, já tem uma cabeça adulta. É. O homem, se for, por exemplo, o Neymar com 33, ele ainda não se tornou maduro. Não saiu da 5ª série ainda. Mas demora mais, a maturidade do homem é mais lenta, isso é histórico. Então, acho que uma carreta dessa seria muito importante, seria legal. Mas acho que o brasileiro ainda não tem maturidade para encarar uma fila em que... vão ver que eu tô fazendo exame de próstata. Que bom, sinal de que você cuida da sua saúde. Quem sabe um dia, né, André, a gente vira essa barreira também do preconceito. Às 11h23, a gente daqui a pouco vai ter informações a respeito do esporte, porque hoje tem bola rolando no Campeonato Brasileiro da Série C com a Ponte Preta em campo. Mas no final de semana, nós tivemos a final da Liga dos Campeões da Europa. Principal torneio de futebol do mundo que uma vez por ano em campo neutro coloca frente a frente as equipes europeias que chegam à decisão e que conquistam uma vaga também para o Mundial de Clubes. No final de semana, o Paris Saint-Germain goleou a Internazionale de Milão por 5-0. E aí o que acontece? O jogo foi em Munique, na Alemanha. Ali já teve briga no metrô entre torcedores da Inter e torcedores do PSG. Mas o mais grave mesmo aconteceu em Paris. Nas comemorações, na festa pelo título, 2 mortes e um número enorme de pessoas feridas e outras presas. O repórter Felipe Killen está conosco para contar o que foi a baderna da festa em Paris, que não foi novidade, não foi algo inédito na capital francesa. Bom dia para você, Felipe. Torcedores se reuniram na Champs-Élysées. Teve quebra-quebra, saques à loja, veículos foram incendiados
2 pessoas acabaram morrendo em regiões diferentes da França. Um foi um acidente de trânsito naquelas motinhos que são conhecidas por lá, um acidente de um jovem que estava em alta velocidade, e o outro foi um esfaqueamento. Mas a gente pode ver nas imagens aí que, infelizmente, a Champs-Élysées virou um cenário de caos. A polícia hoje assumiu parte da culpa, disse que não houve um planejamento adequado. Então são 2 mortes, cerca de 200 feridos, 559 pessoas detidas. E já era esperado que os torcedores fossem para a Champs-Élysées na vitória ou na derrota. Em 2020, quando o Paris Saint-Germain perdeu a final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique, eu estava em Paris. O time mesmo com derrota, os torcedores foram para a Champs-Élysées e destruíram tudo. Quando a França ganhou a Copa do Mundo em 18, momento de festa, os franceses também foram para a Champs-Élysées e quebraram tudo. Então já era esperado. A polícia não fez um planejamento adequado, assumiu parte da culpa e, infelizmente, quando o assunto era futebol, alegria, festa, as manchetes acabaram se tornando violência. Muito obrigado, Felipe Killing, mostrando pra gente que a violência no futebol ela não é a exclusividade do povo brasileiro, que a idiotice não está presente apenas por aqui, mas a gente adora romantizar o que acontece lá fora. A gente adora passar pano pra quando o gringo faz bobagem, e nesse caso algo muito sério, com 2 mortes. Imagine se fosse uma comemoração de qualquer time brasileiro na Libertadores, algo parecido. Primeiro que a polícia não ia admitir erro nenhum em qualquer planejamento. Segundo, que aqui, nossa, iam mandar acabar o Campeonato Brasileiro, fecha o futebol, não pode mais ter torcida em nenhum estádio. A violência é do ser humano e o esporte como um todo é um jeito que idiotas usam para extravasar a violência. O que deveria ser exatamente o contrário. Deveria ser o esporte da união, da sacanagem sim, da brincadeira, da tiração de sarro, de tirar onda do rival. Mas a violência é do ser humano, gente. Não é o futebol que é violento, não é a torcida X que é violenta, é o ser humano que tem a violência, infelizmente sim, no seu sangue, no seu DNA. 11h27, um jeito gostoso de terminar o programa, né? Leve para uma segunda-feira. Nath Luquezzi, daqui a pouco você estará na tela da Band a partir de 1h30 da tarde com a Lari Lopes no Band Mulher. O que tem de atrações nesta segunda? Nós vamos falar sobre alimentação saudável e quanto isso impacta também na nossa pele, cabelo, unhas. Pois é, tudo que a gente ingere vai pra fora depois. E também vamos falar sobre bruxismo para crianças, né? Bruxismo em crianças especificamente. E claro, todos os babados do mundo dos famosos. Você já sabe, né? Depois do finalzão de semana, o negócio sempre é brabo, porque o mundo dos famosos capota no final de semana. E eu trago todas as atualizações às 1h30 da tarde. E a partir de agora, o noticiário esportivo é a atração da Rádio Bandeirantes Campinas. A repercussão agora sim, Guarani, de um resultado bom, importante, a vitória por 2-0 contra o Retrô, lá na Arena Pernambuco, que tira essa vitória, o Guarani, temporariamente da zona de rebaixamento. Hoje tem Ponte Preta em campo contra o Ipiranga a partir das 7h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli. Partida em que a Ponte não tem a liderança da competição ameaçada, mas que pode fazer aquela gordura. O Ipiranga é o primeiro time fora da zona de classificação. Abre aquela gordura para já pensar na próxima fase, na segunda etapa da Série C. Com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber, nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Uma ótima segunda-feira, excelente início de semana e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Câmara Municipal de Campinas aprovou, em primeira discussão, o projeto de lei que propõe a criação da Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher. O projeto é de autoria da Prefeitura e, para ser aprovado em definitivo, ainda precisa ser aprovado em segunda votação e sancionado pelo prefeito. A nova pasta terá estrutura própria e está prevista a criação de cargos como de secretário municipal, secretário adjunto, diretores, coordenadores e assessores.
O projeto também prevê o remanejamento de unidades e cargos da atual Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social para a nova estrutura. Entre as competências da Secretaria estão a promoção de equidade de gênero, suporte técnico ao Conselho Municipal das Mulheres, o fomento ao empreendedorismo feminino e a articulação de ações para a eliminação de todas as formas de discriminação e violência. Segundo a justificativa encaminhada pela Prefeitura, a criação da pasta é necessária mediante a falta de proteção e defesa dos interesses das mulheres dentro da sociedade. O objetivo é garantir mais eficiência na implementação das políticas públicas direcionadas a esse público. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas.